É com muita felicidade que nós vamos aqui, mais uma vez, ter esse encontro especial com vocês. Nós vamos falar hoje mais um tema extremamente atual, relevante para a nossa realidade como cristãos. E hoje, para continuar a apresentação que a Stephanie já iniciou, nós gostaríamos de falar aqui um pouco sobre quem está nos acompanhando na Roda Jovem de hoje, da Igreja Central de São Luís do Maranhão. Nós temos um convidado muito especial. Mas antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre os jovens que compõem essa roda, que vão fazer as perguntas, vamos debater e pensar junto com o nosso convidado. Nós temos hoje a presença aqui do Cristiano, estudante de administração, membro recente de nossa igreja e tem atuado muito com a gente em todas as atividades da nossa igreja. Seja bem-vindo, Cristiano, primeira vez na Roda Jovem para participar com a gente. Temos também a Rebeca, que já esteve conosco. A Rebeca é uma jovem líder nossa, trabalha com os desbravadores, com os jovens, é uma jovem hiperativa, né? Hiperativa, extremamente ativa. E a Rebeca está sempre conosco, ela está terminando o curso de nutrição e sempre tem muito a contribuir para as nossas lives. Também temos a participação especial, inicial aqui do Cleiton, o pré-vestibulando, está na luta, na correria aí, representando os desbravadores, nosso diretor do Departamento de Desbravadores. E vocês viram a apresentadora também inaugurando a sua primeira participação na nossa live, a Stephanie, nossa advogada da igreja, mãe, está aqui com a gente, sempre ajudando e podendo compor conosco essa roda. Sejam bem-vindos, pessoal. Juntos nós vamos agora conversar com uma pessoa muito especial, um amigo que eu fiz na internet. Eu já o conhecia um pouco das suas lives, das suas apresentações, sempre nos chama a atenção pelas mensagens claras, fortes, muito bem fundamentadas, e principalmente por ser um jovem, bem jovem, o Jefferson Araújo, com uma linda história de vida, de volta ao adventismo, de retorno, de conversão e de uma entrega completa no trabalho missionário. O evangelista, o Jefferson é evangelista, missionário, já prega no país, fora do país também. Ele dirige um canal com quase 50 mil inscritos chamado A Última Verdade. No YouTube, tá? Já recomendo você segui-lo. E hoje ele está aqui com a gente para responder algumas perguntas, falar um pouco daquilo que ele tem estudado, das experiências que ele tem. Hoje nós vamos fazer até um pouco diferente. Geralmente os nossos convidados vêm e falam sobre apenas alguns temas. Dessa vez nós vamos abordar bastante a questão do testemunho, de vida, da história do Jefferson. E ele está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Jefferson. É muito bom ter você conosco. Obrigado, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto assim muito honrado, muito feliz de poder estar nessa roda com vocês. Uma responsabilidade imensa. Já tentamos em outras oportunidades nos reunirmos presencialmente aí na igreja de vocês. Ainda não foi possível, mas louvado seja Deus que a tecnologia... Né, a tecnologia nos permite. Tá bom. E aí, quero agradecer também pela gentileza do bem jovem. Eu não sou tão jovem assim, mas fica por isso mesmo. Obrigado, Jefferson. Então, pessoal, eu quero dar início à nossa Roda Jovem. Vamos ter perguntas, participações. Então, vamos abrir para a primeira pessoa a perguntar. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Jefferson, tudo bom? Vamos começar nossas perguntas, então, né? Você é jovem, assim como todos nós, mas, nossa, já tem uma carreira belíssima como evangelista, né? Como o Rafael mencionou, você tem um canal no YouTube com o título A Última Verdade Presente, né? Com o nome do canal, com quase 1.000 inscritos, e recebe muitos convites para palestrar no Brasil, em outros países. Então, a gente quer saber quer que você compartilhe com a gente a sua trajetória, né, até o momento, e em que momento surgiu o nome do canal. Boa tarde, Stephanie. Então, muito boa pergunta para a gente começar essa conversa. Eu vou invertê-la na apresentação, porque é possível que quando a gente lida com essa questão da verdade presente, às vezes é necessário um pouquinho mais de tempo, e o testemunho pessoal a gente consegue resumir um pouquinho mais. Mas eu vou excluir
a fim de esclarecer um pouco melhor de onde surgiu essa ideia do nome Última Verdade Presente, eu vou excluir, no primeiro momento, o primeiro trecho do nome do canal, que seria a palavra última. Então, vamos nos deter, por enquanto, à questão da verdade presente. Essa é uma expressão que está bem ligada ao movimento adventista do sétimo dia, e muitos, inclusive, chegam à conclusão equivocada de que esta é uma invenção da Igreja Adventista, o que não é. Muito embora a Bíblia não tenha, assim, exaustivamente apresentado esse termo, nós encontramos apenas em algumas traduções do livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, por exemplo, na própria King James, nós encontramos ali a expressão present truth, que seria o equivalente em português à verdade presente. Mas a verdade é que é somente esse texto, onde talvez, com base em uma ou outra tradução, nós encontremos essa expressão. Entretanto, o conceito pode ser compreendido através de um estudo mais minucioso da Bíblia. Um dos textos onde a gente nota com bastante clareza esse conceito da verdade presente está no livro de Mateus, capítulo 24, que foi o último sermão profético de Jesus, onde no verso 45 e 46 ele usa uma metáfora que está ligada à cultura da época, representado pelos senhores que tinham escravos, e ele fala da ausência desses senhores que confiava a alguns escravos administradores a competência de alimentar os demais escravos da casa. E ele aplica essa metáfora para os seus servos nos últimos dias, dizendo que bem-aventurado é aquele servo que alimenta os seus conservos, ou seja, as ovelhas do Senhor Jesus, com o alimento devido para o seu tempo. Então, ali nós temos, de alguma forma, um conceito de verdade presente, que é alimentar o povo com o alimento, com a comida devida para cada momento, digamos, da história. Eu ainda poderia também fazer um passo a passo aqui, em momentos distintos da história da igreja, desde Adão até os nossos dias, e propor a vocês verdades presentes que estiveram atuando em cada momento da história. Por exemplo, com a queda de Adão e Eva, a primeira verdade presente da história da humanidade é o que na teologia nós chamamos de proto-evangelho, que está em Gênesis 3, versículo 15, onde Deus prometeu que enviaria um substituto que morreria por nós, né, que seria Jesus Cristo, vindo da linhagem de Adão e Eva. Depois da queda dos nossos primeiros pais, passados 1656 anos depois, a complexidade, digamos, da verdade presente, ela já amplia um pouco mais. E agora, além de anunciar a promessa messiânica, Noé, pregando uma mensagem no mundo antediluviano, vai agora apresentar o dilúvio como sendo a verdade mais importante para a sua época. Mas aí nós avançamos um pouco mais depois do dilúvio e chegamos na época de Abraão. E nós já vemos que a verdade presente agora era outra. Inclusive, Deus repetiu várias vezes essa verdade presente para Abraão, dizendo que através dele, Deus concederia uma grande nação. Enfim, os que eu mais gosto assim de ilustrar, de usar a ilustração para representar esse conceito de verdade presente, é Jeremias e Esdras, porque são verdades diametralmente opostas uma à outra, o que mostra que Deus envia essa mensagem especificamente para cada momento da história. O que Deus, por exemplo, pediu para Abraão, não necessariamente ele pedirá para mim, para você e para cada um de nós nos dias de hoje, e vice-versa, porque a verdade pode parecer repetitiva, mas eu gosto de enfatizar isso porque é preciso ficar bem fixado na cabeça das pessoas. A verdade presente é uma verdade específica para cada momento da história. E falando de Jeremias e Esdras, então, enquanto Jeremias, a mensagem dele era: vá para a Babilônia, uma vez que Deus usaria Nabucodonosor como um instrumento de juízo sobre o seu povo que estava em apostasia, Jeremias foi levantado por Deus para dizer: não resista ao rei Nabucodonosor, vá para a Babilônia, se entregue nas mãos de Nabucodonosor, porque ele é o meu servo. Por outro lado,
70 anos depois dessa mensagem de Jeremias, nós temos Esdras apresentando uma outra mensagem bem diferente, dizendo: saia de Babilônia, volte para Jerusalém. Em conclusão, em cada momento da história, eu só selecionei alguns aqui, nós encontramos uma verdade especial. Assim foi com Martinho Lutero, que pregou a mensagem de justificação pela fé, até que nós chegamos em 1844, que é uma data muito significativa para nós que somos adventistas do sétimo dia, porque ali Guilherme Miller apresentou uma verdade presente que está relacionada com aquela que nos compete nos dias de hoje, que é a segunda vinda de Jesus. Porém, eu faço um adendo aqui. É um equívoco, já fiz esse teste em várias igrejas por onde passei, quando pergunto qual é a verdade presente para os nossos dias, e a maioria dos adventistas respondem: é a segunda vinda de Jesus. Isso é apenas uma parte da verdade presente, mas não a totalidade dela. Deus, então, e a gente vai falar sobre isso mais no decorrer aqui da nossa roda, ele nos deu elementos que vão complementar a verdade presente para os nossos dias. Mas aí, voltando, então, à exclusão que fiz da palavra última, concluo essa primeira parte da pergunta dizendo: por que razão última? Seria essa uma pretensão soberba da minha parte de dizer que eu estou pregando a última mensagem para o mundo que vivemos? Não. Na realidade, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nas profecias bíblicas, depois de 1844, Deus deu aquela que a própria Ellen White chama de última mensagem de advertência ao mundo. Em outras palavras, depois de Noé, nós ainda tivemos outras verdades presentes. Depois de Martinho Lutero, nós ainda tivemos novas verdades presentes. Mas depois de 1844, nós vivemos na época da última verdade presente. O que isso significa? Que, possivelmente, se nós cumprirmos a nossa missão, desde 1844, qualquer geração que cumprisse o desejo de Deus para a sua igreja aqui na Terra, já poderia, assim como nós podemos, ver Jesus voltando nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Porque sobre nós está a responsabilidade de anunciar a última mensagem de misericórdia para o mundo que vivemos. Então, em conclusão, respondendo a primeira parte da pergunta, foi exatamente isso. E sobre a minha trajetória, eu comecei como católico, eu tinha 14 anos de idade quando eu conheci a Bruna, que hoje é a minha esposa. E agradecendo novamente a gentileza do Rafael, mas hoje eu já tenho 33 anos de idade. E a Bruna, que foi minha namorada nessa época, no curso de inglês, na realidade, ela tinha 14 e eu tinha 15. E ela estava ali com a família, envolvida com um movimento de adventistas que tinham saído da igreja porque não criam na Trindade. E como o meu sogro, na época ainda não era meu sogro, mas eu comecei a namorar com a Bruna e o namoro estava se tornando sério, com 6 meses de namoro, ele viu que a coisa provavelmente ia ser prolongada. Então, ele me ofereceu estudos bíblicos. E o meu sogro já estava envolvido com esse grupo de antitrinitários. Então, eu aceitei, era coroinha da Igreja Católica, mas como tinha interesses na Bruna, na filha do meu sogro, então fui tranquilamente aceitar esse estudo para ganhar uma moral com o sogrão, né? Mas mal sabia eu que aquele seria um primeiro encontro para uma trajetória assim de mudanças na minha vida, mas por outro lado também de complicações. Eu fiquei 10 anos envolvido com esse grupo dissidente da igreja, era um inimigo voraz da igreja adventista, convidava pessoas para saírem dela, porque eu entendia que quem acreditava na Trindade, naturalmente estava bebendo de um suposto vinho de Babilônia. Então, no meu entender, a igreja adventista era uma filha de Babilônia. Ou Babilônia, né? Enfim, é basicamente a mesma coisa na nossa cabeça lá atrás. E então, por essa razão, o namoro foi ali sendo fortalecido, ingressei nesse movimento, me tornei um obreiro, depois um dos líderes do movimento também, até que em 2013 houve uma mudança na nossa trajetória. Nós fomos para uma escola missionária que fica lá no México,
com algumas intenções, não dá para a gente se alongar aqui no testemunho, mas foi nessa escola missionária que Deus usou a vida de um rapaz que naquela ocasião era o diretor da escola para me ajudar a entender um pouco melhor a verdade presente. Foi ali que a minha vida começou a mudar, porque na minha cabeça eu pensava que pregar a verdade presente era pregar contra a igreja adventista e contra todos aqueles que acreditam na Trindade. Quando eu compreendi melhor a amplitude desse tema, a amplidão dele, e quão profundo é a verdade presente, quão bela é essa mensagem, ali eu comecei a me questionar, será que eu estou realmente certo? Depois de um ano, nós íamos ficar apenas 3 meses nessa escola, ficamos um ano nela, voltamos ao Brasil, eu visitei todos os grupos que eu conhecia e visitava aqui também, eu fazia casamentos, batizava pessoas, era como se fosse um pastor desse movimento, e visitei todos os grupos dizendo, nós estamos errados, esse não é um caminho, não é o caminho que devemos percorrer. Até que houve uma divisão, eu ainda fiquei um ano cuidando de uma igreja, que era a minha igreja, que eu pastoreava aqui em Curitiba, até que em novembro de 2015 eu encerrei as atividades ali, e no dia 15 de novembro, depois de um processo longo de estudo sobre a Trindade, sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais uma série de coisas que infelizmente não dá tempo da gente comentar, mas depois de todo esse período, graças a Deus, no dia 15 de novembro, minha esposa e eu fomos batizados na Igreja Adventista. E hoje, meu sogro, minha sogra, meu cunhado e minha concunhada, todos fazem parte e são ativos, muito envolvidos na missão da Igreja Adventista. Depois desse lindo testemunho, Jefferson, descobrimos que você está fazendo uma graduação em História. E queremos saber qual foi a sua motivação para iniciar o curso universitário e por que História? Conta pra gente. Então, Rebeca, em primeiro lugar, um dos fatores que pesou assim, bastante para eu tomar essa decisão, isso está ligado também com esse tempo que eu perdi da minha vida ligado a esse movimento dissidente da igreja. Porque, infelizmente, lá tem um pastor, eu nunca lembro o nome desse pastor adventista, mas ele usa uma frase que eu acho bem significativa. Ele diz que o fanatismo é uma parte da verdade que ficou maluca. E é exatamente isso. Nós tínhamos alguns elementos verdadeiros da mensagem adventista, porém, tudo era levado ao extremo. E um dos fatores de extremismo era justamente a mensagem da educação. Deus deu para a Igreja Adventista uma mensagem muito bonita sobre a ciência da verdadeira educação. Ellen White, inclusive, tem um livro, quem ainda não leu, sugiro a leitura, que é A Filosofia Adventista Cristã de Educação. É fenomenal. O livro se chama Educação. É um livro de mais ou menos 300 páginas. E, infelizmente, por compreensões extremadas e isoladas de algumas citações de Ellen White, nós entendemos, dentro daquele movimento, entendíamos que é errado uma pessoa hoje que acredita que Jesus voltará seguir nos seus estudos normais, como, por exemplo, a faculdade. E essa foi, inclusive, uma das coisas que eu lamento muito. Meus pais não professam a mesma fé que eu professo hoje, mas eu entristeci o coração do meu pai, e reconheço isso, porque negligenciei algo que era um sonho dele, inclusive, para a minha vida, que era seguir a carreira universitária. Eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei excelentes notas na escola, mas quando ele teria esse sonho realizado, foi justamente quando eu sacrifiquei tudo isso por conta de abraçar uma causa que, depois de muito tempo, Deus quebrou meu coração para entender que era uma causa dissidente e extremista. Então, eu perdi muito tempo, eu não fiz faculdade, eu completei o ensino médio, e fiquei no que eu considero ser hoje um período de obscurantismo. Até que, e isso chega a ser até assim curioso, eu vi que recentemente o pastor Vanderlei Dornelles esteve com vocês numa live, e foi justamente um livro dele, publicado pela CPB, que me deu aquele clique para entender em que planeta eu estava.
Quando eu comecei a ler o livro Cristãos em Busca de Êxtase, eu não conseguia passar das primeiras páginas, porque eu via ali palavras e situações que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu não sabia o que era niilismo, pós-modernidade, quem era Nietzsche, Immanuel Kant, Descartes, racionalismo, intelectualismo, existencialismo. Eu não sabia nada do que era isso. Então, naquele livro, eu, de alguma forma, para mim foi um espelho, aquele livro, para eu entender quão sujo, quão distante, e me perdoe até a expressão, quão emburrecido eu estava. E por uma escolha minha, né? Uma escolha equivocada. Depois, estudando um pouco melhor os livros de Ellen White sobre educação, eu consegui entender o equilíbrio, a harmonia que há dentro dos seus escritos sobre esse tema fenomenal. E ela define a ciência da verdadeira educação da seguinte maneira: é o desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Perdão, eu esqueci de uma palavra. O desenvolvimento harmônico. Foi então que eu concluí que eu preciso, como um servo de Deus, e na época mais jovem do que sou, ainda terminando a minha carreira de juventude nos dias de hoje, mas descobri que eu preciso explorar as minhas faculdades ao máximo possível para servir a minha família, para servir a sociedade e para servir a igreja. Então, intelectualmente, fisicamente e espiritualmente, é meu dever, como um servo de Deus, explorar o máximo possível as minhas faculdades. E foi aí que eu tomei a decisão de ingressar na carreira acadêmica, hoje à distância, porque eu não posso interromper algumas atividades que exerço, principalmente o meu ministério, né? Deus me mostrou que eu não deveria interrompê-lo, e a única forma que eu encontrei de combinar as duas coisas foi justamente fazendo o curso à distância e, ao mesmo tempo, exercendo a atividade do meu ministério. Outro fator é que eu sei que, estudando, novos horizontes abririam. Eu entendia e sei disso e reconheço, não acho isso ruim, mas existem congregações, existem igrejas, mesmo das nossas igrejas, onde há uma importância muito grande que é dada a uma pessoa que tem alguma formação para que ela tenha autoridade para falar sobre determinados assuntos. E eu até me surpreendi, porque nesses meus 4 anos de ministério, eu ainda não completei minha graduação, mas Deus já me abriu algumas portas para eu falar para alguns públicos e em algumas igrejas que eu nunca imaginei que isso aconteceria de forma tão prematura. E, em segundo lugar, e em último lugar, como comentei, para exercer o meu ministério até com mais propriedade. A universidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, precisamos ter muito cuidado, não é qualquer jovem que tem chamado para entrar logo que acaba o ensino médio na faculdade, e eu tenho pregado sobre isso por onde passo. Eu não aconselho os jovens a entrarem imediatamente depois que acaba o ensino médio na faculdade, só com uma condição. Depois, se der tempo, a gente volta a falar sobre isso, mas então ingressei por esse motivo. E escolhi história porque sou apaixonado por história. As minhas melhores notas na época que eu estudava era justamente na área de história. Dificilmente eu tirava para baixo de 9, a maioria das notas eram 100. Eu sempre gostei muito de história, e porque a história talvez seja a disciplina que está mais conectada com as profecias. E como eu também sou um amante das profecias, segui esse caminho por entender que ia me proporcionar uma experiência não só acadêmica e intelectual, mas também espiritual. Certo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, pessoal de casa. Eu me identifiquei um pouco contigo. Também era católico, tem pouco tempo de adventista, quase 1 ano, para ser mais exato. E vamos lá para a nossa terceira pergunta. Quais têm sido as maiores dificuldades que você tem encontrado para pregar a última verdade? Ok, Cristiano, muito prazer, meu amigo. Que bênção que o Senhor também te deu esse privilégio de conhecer essa mensagem sublime. Eu realmente fiquei muito impactado, ainda que na época não fosse a mensagem puramente adventista,
mas para mim já brilhou nos olhos. Realmente é uma mensagem muito maravilhosa. Bom, então, em primeiro lugar, o conceito de verdade presente hoje, ele está bastante prejudicado, tá? Essa é uma dificuldade que às vezes eu encontro, e eu inclusive cheguei a pensar na possibilidade de trocar o nome do meu ministério por essa razão. Já aconteceu várias vezes de eu receber convites para pregar em algumas igrejas, e alguns pastores, e eu não tiro a razão deles, ficarem preocupados, supondo que eu pudesse ter uma visão extremista ou até mesmo conduzir um ministério dissidente. E esse é o problema. A igreja hoje, adventista, ela tem muitos ministérios de apoio que são uma bênção, e eu poderia citar alguns deles aqui, e tem outros que dizem ser grupos ou ministérios de apoio, mas que na realidade têm características dissidentes, têm um espírito dissidente. E esses ministérios normalmente advogam a defesa da verdade presente. Então, essa mácula, por meio desses ministérios, ao conceito de verdade presente, infelizmente acaba prejudicando bastante a causa de alguns que legitimamente e corretamente têm trabalhado com essa mensagem. Então, essa é uma das dificuldades que tenho encontrado, às vezes, em algumas situações bem específicas, mas eu até me lembro de que em uma delas houve uma semana de oração que eu tive a oportunidade de fazer na Igreja Central de Uberlândia. E na época tinha um outro pastor, um pastor muito experiente, por quem inclusive adquiri assim um carinho enorme por ele, o pastor Paulo Nogueira, e na época como um pastor que zela por suas ovelhas e também com eu até diria, muito respeito, tá? E hombridade, ele me ligou. Quando alguns membros da igreja dele me convidaram para fazer uma programação, ele teve a preocupação, no lugar de, assim, precipitadamente criar algumas suspeitas em relação à minha pessoa, ele me ligou, se preocupou em conhecer a minha história e conversou com muita sinceridade comigo, dizendo: Jefferson, olha, eu vi isso daqui de você na internet, eu encontrei isso daqui, por exemplo, no outro canal que eu tinha antigamente, e eu queria que você explicasse, né? Enfim, então são algumas dificuldades. Agora, esse pastor, ele assistiu a semana de oração inteirinha que eu fiz na igreja dele, e no final tivemos uma conversa, assim, muito amiga. Ele me agradeceu demais e disse que colocaria o campo e as igrejas dele, hoje ele já está jubilado, mas à disposição enquanto ele fosse pastor, né? Então, assim, são experiências que a gente passa que o Senhor nos ajuda a enriquecer também no nosso trabalho. Então, essa situação é uma das situações que dificulta um pouco o trabalho com a pregação da verdade presente. Um penúltimo termo é a falta de interesse. Infelizmente, muitos adventistas desconhecem hoje a importância da verdade presente para um adventista do sétimo dia, tá? Nós vamos abordar isso mais adiante, eu imagino, quando tratarmos sobre outros assuntos aqui nesse nosso debate, nessa nossa conversa. Mas a verdade presente, ela está intimamente ligada à própria essência, à própria identidade do movimento adventista do sétimo dia, de tal maneira que ignorá-la, que desconhecê-la na prática da sua vida, no seu testemunho e no seu intelecto, de alguma forma é você abrir mão da própria identidade da igreja a qual você pertence. Então, é muito importante. Então, essa falta de interesse por desconhecimento do que é a verdade presente é um dos desafios. E eu tive, inclusive, que remodelar a abordagem desse tema para conseguir captar mais a atenção do pessoal pelas igrejas por onde passo. Porque na abordagem que eu fazia inicialmente, eu sentia, para quem prega, o Espírito Santo te ajuda a fazer a leitura de que a mensagem não entrou. Então eu sentia isso. E pouco a pouco Deus foi remodelando o ministério, e hoje, graças a Deus, é lógico que nesse remodelar a gente tem que cuidar para não fazer a embalagem
uma embalagem profana, mas às vezes isso é necessário. E por fim, que talvez seja o maior desafio, são as concorrências pragmáticas que nós encontramos. Porque, infelizmente, essa cultura nossa de programação e de shows e muitas sociais, às vezes atrapalha um pouco a importância que deveria ser dada a temas mais profundos, a estudos mais complexos, que de fato preparariam os nossos jovens aí para ingressar no ambiente acadêmico até mais maduros para enfrentar os questionamentos que encontram lá dentro. Então, a concorrência pragmática, que é aquela ideia dos fins justificam os meios, ou seja, se é isso que a juventude quer, então vamos dar isso para eles. Isso é muito perigoso e, às vezes, acaba competindo com o que é autêntico e aquilo que é o essencial e o mais importante. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, meu amigo. Meu nome é Cleiton e eu tenho uma pergunta interessante. Nós temos falado bastante sobre a questão da verdade presente, em como cada época, cada período, ele tem a sua verdade que precisa ser passada. Deus, ele pede coisas específicas, ele pediu coisas específicas durante toda a Escritura, durante toda a história, de formas específicas para essas pessoas. E hoje, nós sabemos que nós vivemos em um mundo muito globalizado, um mundo que ele mudou de uma forma muito explosiva, até, assim eu posso dizer, de algumas décadas para cá. E nós percebemos também que a forma de se comunicar, ela mudou. E tratando da questão da relevância, identidade, eu gostaria de perguntar para você, que hoje, como nós, cristãos, adventistas, podemos usar a internet de maneira adequada para levar essa mensagem às outras pessoas? Porque nós sabemos que a internet e a forma de se comunicar, ela realmente alterou muito com o advento da internet, da rede. Então, como hoje nós podemos fazer de uma forma efetiva a pregação da mensagem por meio da internet? Ok, Cleiton, muito prazer, meu amigo. Obrigado por sua pergunta e, por sinal, uma pergunta muito boa. É interessante saber, esse seu comentário, tá, introdutório, antes de colocar aqui a questão, foi extremamente pontual, cirúrgico, porque em cada momento também da história do cristianismo, principalmente a partir da sua inauguração com o próprio Jesus, nós vemos que os meios de comunicação sempre foram fundamentais para ajudar na expansão da mensagem. Então, por exemplo, um dos fatores que proporcionaram uma melhor, ou digamos assim, o apóstolo Paulo, quando ele fala da primeira vinda de Cristo, ele usa a expressão a plenitude dos tempos. E um dos fatores daquela época, que seguramente estão relacionados com a plenitude dos tempos, são justamente aquilo que na história nós chamamos de as vias romanas. Porque o Império Romano foi o primeiro império que criou o melhor sistema de rodovias da história antiga. Então havia uma conexão muito grande entre as províncias romanas, né, entre as regiões que eles conquistavam, de tal maneira que isso permitia uma facilidade maior na comunicação e na interconexão dos povos que existiam naquela época. Isso, sem sombra de dúvidas, para o ministério de Cristo e para o ministério dos discípulos, foi tremendo, extremamente importante, de tal forma que o livro de Colossenses chega a dizer que, num período curto de tempo, todo mundo conhecido naquela ocasião já havia sido evangelizado pelos discípulos. Lógico que não o mundo inteiro, mas o mundo que eles conheciam, que era aquele que estava restrito ao Império Romano. Inclusive, a famosa Via Ápia, que é a via mais importante em Roma, está aí para fundamentar o argumento que acabei de mencionar. O outro fator é o da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero e muitos outros reformadores, fazendo uso da imprensa de Gutenberg, foi outro meio de comunicação que ajudou a alavancar a reforma. Depois nós chegamos no período dos grandes reavivamentos, e aí vamos lá para a rádio, para a televisão, e hoje, na era da pós-modernidade, nós estamos na ascensão da internet, já nem na ascensão, na consolidação. E, sem dúvidas, é um meio de comunicação, uma ferramenta poderosa. Mas, dentro das recomendações que vou fazer, a primeira que eu gostaria de mencionar, Cleiton, e para os amigos que estão nos escutando, é a seguinte: chamado. O que eu quero dizer com isso?
muito embora usar a internet esteja na moda e ser um youtuber hoje, talvez muitos almejem, muitos jovens, principalmente adolescentes, têm isso, às vezes, como um desejo também para pregar o evangelho, mas, em primeiro lugar, descubra se você tem um chamado. Porque nem todo mundo foi chamado para fazer esse trabalho na internet. Nem todo mundo foi chamado para pregar. Nem todas as pessoas foram chamadas. Eu, por exemplo, tenho uma tremenda dificuldade, eu não tenho dom para isso, de abordar as pessoas para abrir aquele primeiro terreno para você, então, pregar o evangelho. A minha sogra, ela é fantástica para fazer esse trabalho. Talvez até ela esteja assistindo, eu deixo aqui um abraço para ela. Ela se chama Sueli. Mas a minha sogra é fenomenal para isso. Eu já não tenho dom para esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto importante é o chamado. Deus está me chamando para isso ou eu só quero fazer porque outros estão fazendo? Essa é a primeira consideração importante a ser feita. Segundo, comunhão com Deus. Nunca se aventure no meio virtual ou em qualquer trabalho missionário que você sinta o desejo de fazer sem antes ter uma vida de profunda comunhão e estar batizado diariamente pelo Espírito Santo de Deus. E como ser batizado diariamente pelo Espírito Santo de Deus? Comunhão, através de uma vida de oração e através de estudo da palavra de Deus, do Espírito de profecia e outros livros que certamente são úteis para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Nunca. Sabe por que eu faço essa advertência? Porque uma pessoa que ela se envolva na obra missionária, seja na internet ou em qualquer outro lugar, se ela não estiver dotada do Espírito Santo, vazia, o que alguém vazio vai poder compartilhar com outra pessoa? Absolutamente nada. Inclusive, tem uma frase que eu acho fantástica, de um teólogo cristão muito conceituado, que é o A.W. Tozer, e ele diz assim, que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, nós continuaríamos a fazer e nem notaríamos a sua diferença. Mas, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva dos discípulos, 95% daquilo que eles faziam, eles deixariam de fazer e sentiriam uma diferença profunda da pessoa do Espírito Santo. O que isso nos ensina? Infelizmente, hoje, nós, como cristãos, estamos, às vezes, mais confiando em métodos da antropologia, das ciências da religião, sociologia, psicologia e coach, e, enfim, uma série de métodos científicos que têm o seu lugar, mas que não são o essencial. Então, a dotação do Espírito Santo é indispensável para quem vai começar um trabalho na internet. Terceiro, estudo, leitura, pesquisa, conhecimento. Nós vivemos na era da informação, e eu não discuto isso, eu concordo categoricamente. Porém, viver na era da informação não significa que nós vivemos na era do conhecimento, porque o conhecimento é a informação transformada em experiência de vida. E é por isso que a Bíblia, no livro de Oséias, diz que o povo perece não é por causa de informação, mas é por falta de conhecimento. Então, conheça, adquira experiência. Olha só que bênção, não vou puxar aqui, não é para puxar o saco do Rafa, mas eu sei que o Rafa é uma pessoa extremamente estudiosa. E ter alguém, né, que estude, comprometido, uma pessoa que seja espiritual e, ao mesmo tempo, que tenha um nível intelectual profundo de conhecimento das mais diversas áreas aí acadêmicas, dentro de uma igreja, é de uma riqueza assim tremenda. E eu sempre recomendo aos jovens. Infelizmente, hoje, nós vivemos em uma época que a juventude não vê a hora de ganhar a sua, entre aspas, liberdade, que nada mais é do que viver uma outra escravidão daquela que ele opta por sair, que é a, entre aspas, novamente, escravidão da família, tá? Mas ele sai da escravidão da família para a escravidão da sociedade, da pressão de grupo. E aí o jovem quer ver-se aí hoje independente o mais rápido possível, sendo que a Bíblia me ensina que jovens como Josué, Eliseu, Timóteo, Tito e muitos outros que a gente poderia citar, tinham orgulho de caminharem lado a lado com anciãos, com presbíteros,
com pastores, com diáconos, com homens e mulheres de experiência. Então, conheça, estude, pesquise, ganhe bagagem antes de entrar no universo missionário da internet. Quarto ponto, busque inspiração. Entre, talvez em alguns canais, que tenham o que acrescentar e se inspire. Eu fiz isso quando comecei o meu. Eu entrei em alguns canais para ver como alguns produtores de conteúdo trabalhavam a fim de comunicar com qualidade, porque às vezes nós, como servos de Deus, pensamos que para Deus qualquer coisa vale. Não, nós temos que dar o nosso melhor. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, ele é um educador e filósofo aqui do Paraná, inclusive, e ele diz assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque se você, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível, você cai numa linha onde a maioria das pessoas acabam caindo, chamada mediocridade. Então, nós não podemos ser medíocres. Se você vai entrar no universo da internet, cheio do Espírito Santo, entendendo que tem um chamado e com conhecimento, busque inspiração e fazer o seu melhor para apresentar o seu conteúdo. Quinto e penúltimo ponto, identificar o público. Você tem que saber com quem eu quero falar. É com o jovem? É com o adulto? Isso vai mudar um pouco o seu formato, né? Eu sei quem é o meu público hoje, inclusive o YouTube me permite fazer essa pesquisa, tá? O meu público varia aqui mais ou menos dos 25 até os 40 e poucos anos de idade, que é o público que eu tenho mais, assim, alcance. Lógico, tem alguns mais novos? Tem, mas esse é o meu público maior, o meu público é potencial maior, né? Então, conhecer o seu público é extremamente importante também. E, por fim, tem a personalidade. Tá? O que você quer dizer com isso? Infelizmente, tem pessoas na internet, e eu tenho falado de um youtuber aqui esses dias, e tem gente que pensa que eu estou falando isso por causa de briga política. Não tem nada a ver por causa de briga política. Eu não sou amante da esquerda, nem da direita, não sou bolsonarista e nem lulista, não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu tenho falado aqui sobre o Felipe Neto, porque ele tem sido bastante promovido pela mídia convencional, e o Felipe Neto é um exemplo, apesar do canal dele hoje ser um dos maiores do país, mas ele é um exemplo autêntico de uma pessoa sem personalidade. Porque eu acompanho o Felipe Neto, para você ter ideia, só para estudar o canal dele, porque eu não simpatizo nem um pouco com o conteúdo dele, tá? Mas eu estudo o canal do Felipe Neto mais ou menos desde 2016. E é muito curioso que ele passou por uma metamorfose onde fica nítido que é uma pessoa que tem uma crise de personalidade tremenda. Em busca de likes, em busca de inscritos para o seu canal, o Felipe Neto ele sacrifica a própria autenticidade do seu ser, ou seja, a sua própria personalidade. Porque aquilo que ele começou fazendo no canal é justamente o oposto do que ele faz hoje. O que ele criticava lá no começo é o que ele está fazendo agora. E fica muito nítido, pelo processo pelo qual ele passou, que ele simplesmente passou por essa transformação porque ele conseguiu perceber que se ele quisesse crescer no YouTube, ele precisaria se adequar àquilo que o público quer consumir. Esse é o perigo, tá? Não caia nesse erro de sacrificar a sua mensagem, sacrificar o seu chamado dentro de uma mensagem pragmática que valorize mais o desejo do público do que a vontade de Deus. Então, são essas recomendações aí que faço. Então, mais uma pergunta, né? Quem acompanha, assiste seus vídeos, já assistiu palestras suas, Jefferson, você sempre fala, né? Se refere da identidade da igreja. E contando sua experiência, né, em meio a tantas formas de expressar o cristianismo, você considera que existe essa identidade na igreja? Você acha que a igreja, assim, com o tempo, ela tem perdido essa identidade? Com os problemas, com o tempo, ela tem perdido essa identidade? Caso sim, Ok, né? Stephanie, obrigado também pela pergunta. E esse é um tema também que eu sou apaixonado. Eu não era, até que comecei a estudar história e compreendi a importância desse tema, tá? Quando nós falamos de identidade, é óbvio que cada um de nós temos uma identidade peculiar, particular.
que é inigualável, que difere de qualquer outra. Isso, em outras palavras, é identidade. E o curioso é que nós vivemos em uma época que vai justamente no oposto daquilo que nós estamos tratando aqui. Ou seja, enquanto quem estuda história, antropologia, entende que a identidade é, de alguma forma, aquilo que caracteriza, que distingue um grupo, seja ele social ou religioso, de todos os outros, a pós-modernidade, que é a época onde eu e você vivemos, ela vai justamente na contramão disso. E muito embora o famoso sociólogo Zygmunt Bauman, morreu, se eu não me engano, em 2017, ele se opunha a esse conceito de pós-modernidade, ele usou uma expressão para caracterizar a nossa geração, que é extremamente cirúrgica, a ponto de nos permitir usá-la, inclusive, para descrever a situação do cristianismo contemporâneo. Então, o Bauman chamava a modernidade, ou seja, a contemporaneidade, de modernidade líquida. E a liquidez, nós sabemos que, por exemplo, se eu pego uma água, eu tenho aqui água dentro desse recipiente, e se eu a derramo num outro recipiente qualquer, é lógico que ele vai adotar a forma daquela embalagem onde ele foi introduzido. Então, a ideia do Bauman com essa expressão da modernidade líquida era justamente mostrar a falta de solidez nos dias em que nós vivemos. E isso pode ser identificado nas mais diversas relações, segundo o que ele apresenta nos seus livros. E, por essa razão, eu entendo que nós vivemos numa época onde eu chamo de cristianismo líquido. Essa falta de solidez, essa falta de identidade, essa falta de conexão com valores sólidos, com fundamentos firmes do passado, é a maior característica da nossa geração. Então, nós vivemos numa época de sincretismo, de ecumenismo, onde as pessoas dizem, isso tem sido cada vez mais comum, não importa a igreja que você congrega, no final das contas, todos os caminhos te levarão a Deus. A placa da igreja não salva, é mais uma das expressões que nós ouvimos muito por aí, embora eu concorde com ela por um lado, eu discordo por outro. Porque ela é, de alguma forma, fruto justamente dessa falta de importância que se dá à objetividade da verdade, às verdades absolutas que estão contidas na Bíblia. Em outras palavras, se você tem uma experiência subjetiva com Deus, uma experiência meramente empírica, experimental, mas que não seja exatamente racional ou intelectual, não importa. Se você ama Jesus, isso é o suficiente para te levar ao céu. Será que é assim mesmo? E o que mais me preocupa é que aqui no Brasil houve um fenômeno no nosso processo de formação da civilização brasileira, de colonização, que é um fenômeno quase que peculiar à formação do Estado Nacional Brasileiro, que é a questão da miscigenação. Quando você estuda outros tipos de colonização e de imperialismo que existiram, você dificilmente vai encontrar uma característica semelhante à nossa aqui, onde os portugueses, eles começaram a manter relação sexual com os índios. Houve morte de índios? Houve também. Mas a maioria dos indígenas e dos portugueses acabaram se envolvendo numa relação ali extremamente familiar e amigável. Então, isso que, por um lado, é uma das características, digamos, positivas da sociedade brasileira, por outro, nos faz, de alguma forma, nos torna mais suscetíveis a aceitar essa visão líquida, essa visão sem identidade que nós estamos comentando aqui no nosso estudo. Então, é um grande desafio para os nossos dias. E, a fim de me explicar um pouquinho melhor, esse assunto da identidade, eu me recordo que em uma das minhas apostilas da faculdade de História, era História Interdisciplinar, a professora, ela comentou que a característica da pós-modernidade, ela pode ser resumida em um colapso de identidades, onde todas as identidades, seja ela sexual, de gênero, nacional, estão entrando em colapso. E isso pode ser facilmente percebido
com aquilo que nós chamamos de ideologia de gênero, onde já não basta mais uma pessoa nascer com uma genitália masculina ou feminina para definir esse indivíduo como um homem ou uma mulher, ou um macho e uma fêmea. Então, o relativismo das identidades hoje ganhou uma conotação tão profunda e eu diria tão absurda que até questões biológicas estão sendo relativizadas e questionadas por muitos que vivem nessa época de colapso de liquidez da identidade. Isso é muito preocupante e é lógico que isso vai se refletir também no contexto da igreja, né, que é o que a gente está comentando aqui. Então, em outras palavras, quando a gente fala de identidade, elas são extremamente importantes, são fundamentais. Tem um antropólogo brasileiro, que é o Roberto da Mata, ele é autor do livro Relativizando, e ele diz assim, que sem uma tradição, uma coletividade, ela até pode viver de forma organizada, mas ela não tem consciência do seu estilo de vida. Em outras palavras, vamos substituir coletividade por igreja. Então, quando você não tem uma tradição ou uma identidade, que é basicamente a mesma coisa, a palavra tradição, ela simplesmente nos ajuda a entender que essa identidade, ela vai sendo perpassada de geração tras geração. Voltando ao que eu dizia, se uma igreja, ela carece de tradição religiosa e de identidade, ela até pode viver de forma organizada, mas ela não tem consciência do seu estilo de vida. Tá, irmão Jefferson? Mas o que significa isso? Eu vou explicar para você. Quando eu, antes de ser convertido, eu era viciado num cantor de hip hop chamado Eminem. Eu gostava demais dele. Você entrava no meu quarto, tinha pôster dele espalhado para tudo quanto é lado. Então, eu me identificava com aquele grupo de rappers e de hip hop, gostava muito daquele perfil. De tal maneira que aquilo alterava o meu estilo de vida. Assim como eles falavam palavrão, eu falava palavrão. Assim como o Eminem usava bandana e tinha orelha furada, eu tenho aqui minha orelha furada até os dias de hoje, mas óbvio que não uso brinco. Assim como os rappers naquela época gostavam de usar calças bem largas, cabia uns 3 dentro de mim, eu usava também, e inclusive usava aquelas cuecas samba canção para dar para eu abaixar mais a calça ainda, para ficar bem daquele tipo que o pessoal lá gosta de usar, ligado a esse tipo de movimento. Isso é identidade e tradição religiosa. Você se identifica com um grupo e automaticamente vai rejeitar outro perfil também, porque a identidade provoca isso. Então, como um amante do hip hop, eu, por exemplo, detestava música pop. Na minha época, ainda não era a época do Justin Bieber, mas era a época do Backstreet Boys, da Britney Spears, do NSYNC e por aí vai. E eu não gostava nem um pouco desse perfil musical, porque pop vai contra o perfil, a tradição ou a identidade daqueles que gostam da música hip hop. Trazendo para a igreja, a tradição religiosa, a identidade é fundamental para dar a você essa consciência do estilo de vida. Aí, avançando então e finalizando aqui a resposta para outra parte da pergunta, a igreja tem perdido a sua identidade? Sem sombra de dúvidas. Eu só não gosto do termo igreja em alguns casos, porque alguns pensam, quando a gente fala de igreja, alguns automaticamente vão institucionalizar a palavra. A igreja é instituição. Não. A igreja são as pessoas, somos nós, que fazemos parte desse corpo de Cristo. Então, eu agradeço a Deus que, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, doutrinariamente, no seu manual, ela não mudou absolutamente nada. Nós continuamos acreditando nas crenças, nas doutrinas, nas crenças fundamentais e nas doutrinas que deram origem ao movimento adventista e que o tem sustentado até os dias de hoje. Porém, quando nós falamos de perda de identidade, nós estamos falando de alguns membros que compõem o corpo dessa igreja. E eu não quero me restringir só ao adventismo. Vamos lá rapidamente. Vamos falar do cristianismo como um todo. Por exemplo, hoje, a maioria dos jovens não vê problema nenhum em manter relação sexual antes do casamento. Porque hoje é comum, faz parte da cultura da nossa época. Eu sei que para muitos jovens, eles encaram isso com naturalidade assim, tremenda, mantém esse tipo de relação
antes de se casarem e ainda dirigem escola sabatina ou escola dominical dentro da igreja, dirigem louvores dentro da igreja. Tem alguns jovens, por exemplo, que têm inclinações homossexuais e querem praticar a homossexualidade. Isso é contrário à palavra de Deus. E eu me explico aqui, tá? Quero abrir um pequeno parênteses. Quando nós falamos da prática homossexual, nós não estamos aqui como alguns fazem, infelizmente tem até pastores que fazem isso, né? Não da igreja adventista exatamente, mas o Silas Malafaia é um que gosta muito de promover boicotes aí para marcas que às vezes usam o contexto homossexual para promoverem os seus produtos. Como se em outras novelas, por exemplo, ou até marcas, nós já não encontrássemos coisas que a Bíblia também condena, né? O incentivo ao adultério, um incentivo, como acabei de dizer, ao sexo antes do casamento. Então, a gente tem que entender que um jovem hoje que sinta tendências e inclinações homossexuais, ele não é pior e nem melhor do que ninguém na igreja. E, inclusive, se ele resiste ao seu desejo, ele deve ter o direito de participar como um membro, como qualquer outro. Agora, é um sinal de perda de identidade e relativização da mesma quando esse jovem ele pensa que ele pode praticar isso e Deus continuará o aceitando ou o salvando, ainda que ele esteja negligenciando um claro princípio, uma verdade absoluta da palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que entender. Casamentos, né? Um outro exemplo. As festas de casamento hoje, na nossa época, elas infelizmente são uma outra demonstração do quanto nós estamos perdendo a nossa identidade. As roupas que se usam lá, na maioria das vezes, elas envergonham a Deus no lugar de honrá-lo. É como se a gente imaginasse que Deus só deve ser honrado na minha forma de se vestir, de maneira modesta, de forma com pudor, só dentro da igreja. Mas no dia a dia da sociedade já não precisa. Eu posso me vestir seguindo a cultura, assim como todos os outros se vestem. Esse é o ponto de tensão bem complicado que nós vivemos na nossa época. Isso é muito, assim, sensível. Dentro do adventismo, o sábado, por exemplo, a maneira como se guarda o sábado hoje, ela já é muito diferente da forma como se prezava pela guarda do sábado há algum tempo atrás, tá? Por exemplo, tem muitos adventistas hoje que acham que você lavar a louça no dia do sábado já não tem problema nenhum. Óbvio que eu estou aqui comentando ou deixando de lado alguns casos que talvez sejam necessários que você lave, recebe uma visita específica ou uma necessidade maior, mas sabia que a orientação para a gente evitar lavar a louça no dia do sábado foi dado pelo próprio espírito de profecia? É lógico que isso é uma coisa assim pequena, mas o que me chama a atenção é que justamente a Bíblia diz que são aqueles que são fiéis no pouco, que serão fiéis no muito. Então, eu poderia citar muitos casos aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite, onde a gente vê claramente que há uma tentativa de Satanás, e de alguma forma ele já tem obtido êxito, de neutralizar a identidade da igreja. Eu finalizo o comentário, que eu já me estendi muito, ainda teria outras coisas que eu gostaria de falar sobre isso, mas finalizo esse comentário com uma recomendação. Leiam 2 livros. Na verdade, não é um livro, é um artigo do Dr. Tim, que ele escreveu em 2001, chamado assim, é uma pergunta: podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? O artigo é fenomenal. São 3 páginas da Revista Adventista de junho ou julho de 2001. E é fantástico, tá? E ele, inclusive, levanta essa pergunta que vocês fizeram. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não estaria hoje também correndo risco de perder a sua identidade? Aí ele cita um caso no artigo que é fenomenal. Ele diz assim: o pastor Andrews, que foi o primeiro missionário da igreja enviado ao exterior, certa vez perguntaram para ele: pastor Andrews, você seria capaz de reproduzir a Bíblia de memória? E ele diz assim: olha, o Antigo Testamento eu não acredito, teria dificuldades. Mas o Novo Testamento, caso se perdesse, eu poderia reproduzi-lo palavra por palavra. Hoje, dificilmente você encontra um adventista que tenha apenas os 10 mandamentos ou a mensagem dos 3 anjos memorizado.
E aí ele cita esse detalhe só para nós entendermos, é um ponto só, um aspecto apenas, onde ele usa para mostrar que nós estamos, de alguma forma, correndo o risco de perder a nossa identidade. E o livro é do pastor George Knight, chamado... como é que é o nome do livro? Agora me fugiu. É alguma coisa de neutralização a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Me perdoe o lapso aqui na memória, tá? É isso aí, né, Rafa? Então, esse é um livro curto, pequeno, mas que também é sensacional para nos ajudar a entender que essa questão da perda de identidade não é um diagnóstico feito por um Zé Ninguém chamado Jefferson Araújo, mas é um diagnóstico feito por teólogos e pessoas sérias da igreja que têm identificado, e muitos outros aqui no Brasil mesmo, nós temos o amigo Michelson Borges, pastor Jean Zukovski, pastor Renato Stencil, o pastor Fernando Canali, que não é brasileiro, mas já tem há muito tempo falado sobre essa questão da identidade, enfim, tá? Então, é uma luta que nós estamos enfrentando e que, em nome de Jesus, precisamos nos conscientizar dela para superá-la nos nossos dias. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo Mark, lá do YouTube, e ele pergunta a seguinte: considerando vários problemas políticos, sociais, ambientais e atuais, como devemos nos posicionar hoje como jovens? Ainda devemos contribuir na melhoração da sociedade, nosso futuro, o mundo, mesmo sabendo que o mundo vai piorar? A pergunta dele mesmo sabendo que tem várias coisas no mundo, a gente ainda deve melhorar, ainda deve fazer coisas boas. Então, em síntese, só para eu ver se eu entendi, porque o áudio falou um pouquinho, ele quer saber como nós, principalmente como jovens, devemos nos posicionarmos frente aos desafios que estão aí diante de nós, é isso? Isso. Ok, tá. Então, eu entendo que a Bíblia, de alguma forma, ela nos ajuda e nos orienta nesse sentido. E, para mim, o melhor exemplo positivo disso é Daniel, vivendo no contexto de Babilônia. Agora, um exemplo negativo que temos é aquele que foi vivido pelo povo de Deus quando eles chegaram em Canaã. Lá em Juízes, capítulo 2, dos versos 10 até o 11, a Bíblia diz que quando a geração de Josué e Calebe morreram, veio uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E na sequência da passagem, diz a Bíblia que essa geração que não conhecia o Senhor, em outras palavras, que desprezou a história do Deus que abriu o Mar Vermelho, a história do Deus que abriu o Rio Jordão, a história do Deus que derrubou as muralhas de Jericó, aquela geração que desprezava Moisés, Moisés tudo bem, foi uma pessoa importante, mas viveu lá no seu tempo, agora a história é outra. Então, essa nova geração que habitou em Canaã e que se desconectou com o seu passado, não conseguiu cumprir o propósito de Deus em Canaã. Quando Deus disse que eles não deveriam se misturar com as abominações de Canaã, e o que Deus chama de abominação era a cultura de Canaã, infelizmente, essa geração aí, que viveu depois da geração de Josué e Calebe, não ouviu a voz do Senhor. Se misturaram com a cultura daquela época, encantados com a visão de Canaã, a filosofia de Canaã, a sexualidade daquela região, as bebidas de lá. A Bíblia diz que foi um período dos maiores fracassos do povo de Deus. É o período dos Juízes. Se você ler o livro dos Juízes, ele vai num círculo vicioso. O povo caía em apostasia, aí vinham os pagãos e invadiam o povo, o território do povo de Deus, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz para libertar aquele povo. Então, esse é um exemplo extremamente negativo, e que me leva a concluir, e aí nós voltamos ao tema da identidade, que qualquer igreja, qualquer povo que se desconecte da sua história, dos seus pioneiros, daqueles valores do cristianismo,
as virtudes da igreja, as verdades absolutas da Bíblia. Qualquer grupo, e principalmente os jovens, que se desconectem disso, estarão fadados ao fracasso. Abandonarão a igreja em algum momento, abandonarão a fé, o que é pior, né? Inclusive tem um dado, uma estatística, que diz assim, que cerca de 70% dos jovens cristãos hoje, quando eles entram na universidade, eles saem da igreja e viram ateus. Você consegue entender a gravidade dessa estatística? De cada 100 jovens, 70 cristãos, quando entram na faculdade, saem de lá descrendo em Deus e abandonando a igreja. E a pergunta é, por que razão? E a única explicação que eu encontro é justamente a perda. Esse jovem não teve, talvez, uma formação intelectual e espiritual sólida. E é por isso que eu volto ao que eu disse lá atrás. Não se atreva a entrar na faculdade, entrar numa universidade, se você não tem uma vida espiritual sólida com Deus. Se você não tem vida de oração, não estuda a Bíblia. A minha recomendação é a seguinte, tá? Antes de entrar na faculdade, todos os jovens deveriam passar por pelo menos 1 ano de experiência missionária com Deus. E a Igreja Adventista te possibilita isso hoje de várias maneiras. Não é passar 1 ano me desculpe a expressão, mas na vagabundagem não, né? Não é esse o objetivo. É que você, nesse 1 ano, você adquira uma experiência profunda com o Senhor. Sabe qual foi o segredo de Daniel na Babilônia? Olha só, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele captura a nata de Jerusalém, na primeira leva, que foi no ano 605, porque depois ele vai em 596, e em 587, se eu não me engano, ele acaba de uma vez com Jerusalém. Mas na primeira leva, ele só levou a nata, os jovens mais espertos, mais intelectuais, mais eruditos, entre os quais estava Daniel, que talvez, inclusive, fosse parente do rei naquela ocasião. Por que só Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se corromperam? Ellen White explica isso, se não estou equivocado, no capítulo 39 do livro Profetas e Reis. A educação que eles receberam dentro de casa desde cedo. E aí, infelizmente, e é algo que me preocupa muito, tá? É um desafio tremendo. Muitos pais hoje estão negligenciando esse legado que Deus deu para os pais dentro da igreja. Tem um psicólogo, se não me engano, ele é psicólogo da educação, chamado Jean Piaget, e através de estudos de observação, ele concluiu que uma criança dos 2 até os 7 anos de idade, ela passa pelo período de formação da sua personalidade, tá? Então, dos 2 até os 7 anos, uma criança está sendo preparada na sua personalidade, no seu caráter, no que ela acreditará, tá? Nos valores da vida dela, na ética que formará a vida dela dali adiante. Ellen White vai dizer mais ou menos a mesma coisa, ela que não tinha estudos acadêmicos, mas que cremos foi inspirada por Deus, diz que uma criança, antes dos 8 anos, ou pelo menos até os 10, tá, não deveria conhecer outros pais, outros professores, senão seus pais, e outra escola, senão a sua casa, pelo menos, então, dos 8 até os 10 anos de idade, colaborando ou em harmonia com aquilo que disse Jean Piaget. Por que razão você acha que hoje, aqui no Brasil, com os objetivos educacionais tão deturpados como os que vemos hoje, sugiro a leitura do livro Maquiavel Pedagogo, escrito por um professor francês chamado Pascal Bernardin, por que razão há a obrigatoriedade legislativa das crianças hoje irem para a escola a partir dos 4 anos de idade? Será que o Estado ama tanto assim os nossos filhos? É claro que não. Eles sabem que uma criança, quando ia para a escola na primeira LDB, que é a LDB de 1961, ali a lei obrigava as crianças a irem para a escola só a partir dos 7. Mas desde a terceira LDB, a de 1996, crianças se tornaram obrigadas a irem para a escola a partir dos 4 anos de idade. E eu tenho certeza que eles perceberam que quando uma criança chegava no ambiente escolar com 7, talvez 8 anos de idade, já por formar-se, era muito mais difícil mudar a ética, os valores, os princípios dessas crianças.
Então, vivendo no mundo plural, no mundo relativista, no mundo sincrético, na pós-modernidade, é muito mais fácil crianças com a mente ainda tenra, muito, assim, suscetível a aceitar as coisas que nós passamos para elas, tragamos-las mais cedo a fim de mudar as concepções e visões de mundo dessas crianças. Então, o fator educacional é um fator extremamente importante para mudar ali, para nos ajudar a nos posicionarmos fortemente diante da hostilidade à identidade cristã nos nossos dias. Ah, mas e eu que sou jovem? Jovem, se você foi criado assim como eu, dentro de um sistema de falsa educação, e não se confunda, falsa educação e má educação são duas coisas diferentes. Eu não fui mal educado, eu fui educado falsamente. Estude o livro Educação de Ellen White para você entender a diferença de verdadeira e falsa educação. Tem outros aí também, publicados pela CPB e pela Unaspress, que podem ajudar. Mas, eu, depois de já mais maduro, se fui educado dentro de um sistema de falsa educação, aí o apelo de Jesus para mim é o único que vai servir, dizendo, se você não for uma criança e nascer de novo, você nunca entrará no reino do céu. O que isso significa? Eu tenho que voltar a aprender, desaprender muita coisa que eu aprendi, reaprender tudo de novo e passar pela mesma escola de Moisés. Quando Deus chamou Moisés dizendo, Moisés, olha, eu vou te usar para libertar Israel. Aí Moisés achou que ele ia fazer aquilo dentro de todo o conhecimento que ele tinha, que é a intelectualidade. Lembre-se que eu falei no início aqui da nossa discussão que há uma harmonia entre intelectual, espiritual e o físico. Quando eu priorizo o intelectual em detrimento de outros, isso é a falsa educação. Quando eu priorizo o físico em detrimento de outros, e assim sucessivamente, isso é a falsa educação. Então, nosso sistema hoje, ele abarrota a nossa vida de intelectualidade, que foi o que aconteceu com Moisés, e aí Deus pega Moisés, que era historiador, poeta, músico, filósofo e um dos maiores generais que existia naquela época. Deus diz, cara, não vai dar. Ele pega Moisés, leva Moisés para a escola do deserto e ele passa 40 anos desaprendendo muita coisa para ser preparado por Deus para ingressar, então, na missão e na trajetória que Deus tinha para ele. Então, em conclusão aqui, amigos, a recomendação para a gente se posicionar é justamente essa. Nós temos que buscar uma vida de profundidade, de experiência sólida com Deus. É fundamental. Experimente, quem sabe aí, você que está entre a conclusão do ensino médio e o ingresso na carreira acadêmica, experimente esse conselho de se envolver com a missão, de andar lado a lado com pessoas aí de experiência, um ancião de experiência, alguém que possa acrescentar na sua vida espiritual. Isso é fundamental para preparar você. E mais um conselho, leia o capítulo, eu não lembro agora se é o 4 ou 5, do livro O Grande Conflito, que fala sobre os valdenses. Porque os valdenses, eles eram jovens, e antes de irem para as universidades, eles faziam justamente isso. Os pais os preparavam de maneira muito sólida, num sistema de educação de pelo menos 3 anos, antes deles entrarem na universidade e revolucionarem os ambientes acadêmicos. Tá? Os valdenses entravam lá, e as estatísticas deles eram apenas estatística de martírio, porque eles iluminaram os ambientes onde eles entravam, levando a palavra de Deus dentro da academia, porque o caráter deles estava preparado para enfrentar aquele grande desafio. Então é isso, essa é a sugestão que dou. Siga o exemplo desses grandes jovens da história que conseguiram se manter firmes, mesmo vivendo no meio de uma grande apostasia. Certo. Jefferson, outro aspecto importante no debate hoje sobre a mensagem do Evangelho é a necessidade de a missão da igreja ser relevante para a sociedade atual. Isso requer que haja um contato com a sociedade e que ela entenda essa mensagem como relevante para a vida dela. Então, como o cristianismo pode ser relevante para a sociedade hoje? Ok, Cristiano. Então, essa questão talvez seja uma das assim, mais complexas, porque muitos, no afã de produzirem um cristianismo relevante, estão sacrificando a nossa identidade. Tá?
alguns meses, talvez até anos, eu não lembro, vocês vão lembrar, teve uma brincadeira na internet que começou com, acho que, grupos sertanejos, porque hoje tem o sertanejo universitário, e tem aquele sertanejo mais antigo. E aí alguns começaram com aquela brincadeira do sertanejo raiz e o sertanejo Nutella. Acho que vocês vão se recordar que isso começou a percorrer aí o ambiente virtual. E, no meu ponto de vista, nós temos hoje um cristianismo raiz e um cristianismo Nutella. E para o cristianismo ser relevante para a sociedade, nós precisamos do cristianismo raiz. Porque em todas as épocas foi assim, entendeu? Isso que é o mais assustador, no meu ponto de vista. Talvez nós sejamos a primeira geração que esteja assim questionando profundamente sobre como sermos relevantes na geração pós-moderna. E no afã, no desejo de sermos relevantes, nós estamos perdendo justamente aquilo que estamos desejando atingir, que é a relevância. E eu cito a Europa como exemplo. Infelizmente, eu estive lá no ano passado fazendo programações em algumas igrejas de Portugal e da Inglaterra. Esse ano voltaria lá novamente. Foi a viagem cancelada por conta da situação da pandemia e da enfermidade da minha esposa. Mas a Europa é um continente chamado de continente pós-cristão. O berço do protestantismo. O berço, inclusive, do grande tripé responsável por sustentar a civilização ocidental, que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E o que está acontecendo? O incêndio da Catedral de Notre Dame, ele acaba sendo uma metáfora física daquilo que acontece com o cristianismo nos nossos dias, que está incendiado por esse desejo de relevância, mas que estão perdendo completamente a identidade. Então, muitas igrejas históricas da Europa, igrejas góticas, igrejas com arquitetura românica, estão sendo vendidas para restaurantes, museus, bares, teatros, quando não destruídas, e sobre as ruínas dessas igrejas históricas estão sendo construídas mesquitas islâmicas. Então, essa relevância nós precisamos ser, mas é o cristianismo raiz que sempre deu essa relevância para o cristianismo. Foi através de derramamento de sangue, foi através de um sacrifício tremendo, através, inclusive, vamos trazer mais para os nossos dias, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou onde chegou. Nós somos hoje mais de 22, se eu não me engano, milhões de adventistas. Começou com 3 principais: Ellen White, Joseph Bates e Tiago White. E como que esses 3 pobres, porque Ellen White e Tiago White eram bem pobres, mal tinham onde cair morto, Tiago White era lenhador, e Joseph Bates, que era rico, perdeu todos os seus bens na causa milerita. Como que chegamos onde chegamos? Vivendo um cristianismo autêntico. E aí, novamente, não é o Zé Ninguém Jefferson que está dizendo isso. Mas o outro livro que eu acho fenomenal, que eu tenho certeza que o Rafa já leu esse livro, que é o Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Esse livro é fantástico. E todos nós deveríamos lê-lo. Foi um dos melhores que eu li nos últimos anos. E eu vou ler só um parágrafo dele. Foi um único texto que eu separei aqui, porque eu sabia que em algum momento ia precisar dele nesse assunto. E vejam o que ela diz. Em um mundo de informações distorcidas e propaganda enganosa, a geração pós-moderna procura desesperadamente algo verdadeiro e autêntico. Eles não levarão os cristãos a sério, a menos que nossas igrejas e organizações para-eclesiásticas demonstrem um estilo de vida autêntico, que sejam comunidades que exibam o caráter de Deus em suas relações e maneiras de viver. O único modo de a igreja estabelecer credibilidade genuína com os não crentes é mostrar algo que eles não podem explicar ou imitar por seus métodos naturais e pragmáticos. Algo que só possam explicar evocando o sobrenatural. Ou seja, a autenticidade. E sabe por que isso? Algo que parecia tão óbvio, né? E hoje se tornou motivo assim, de uma fala central nossa aqui nessa discussão, porque parece óbvio, né? Nós dizermos, o cristão tem que viver segundo o cristão.
mas é a maior carência da nossa geração de hoje. A quantidade de cristãos hoje que são estelionatários, dão cheque sem fundo, cristão que dá mau testemunho. Na política, então, misericórdia, o mau testemunho. Nós acabamos de ter aí há poucos anos um presidente de Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, ladrão condenado pela justiça, que se dizia cristão. E eu poderia citar muitos casos aqui, que cito em algumas das minhas mensagens, mostrando a falta de autenticidade do cristianismo, que se tornou tão diluído que é praticamente igual a eu viver em qualquer outra comunidade ou qualquer outro grupo social dos nossos dias. Em outras palavras, por que ser cristão se eu posso ser um ímpio, um mundano, e a única diferença do cristão é que ele vai para o céu só porque ele diz que ama Jesus? Então, concluo novamente aqui agora, a autenticidade do cristianismo é o grande segredo para termos relevância. Agora, claro, a gente não vai ser aí estúpido ao lidar com as pessoas. Um dos segredos de Jesus era justamente esse, era se mesclar com a sociedade, entender os problemas dos seres humanos. Acho fenomenal, inclusive, essa passagem de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, é que não dá tempo da gente explorar. Vou dar mais uma dica de leitura. Livro A Verdade, não é um livro adventista, mas é um livro muito bom, chamado A Verdade, do pastor D.A. Carson. Livro espetacular, ele dá várias recomendações, não é um livro dele, ele é o organizador do livro, mas já no primeiro capítulo tem um autor que também é um grande apologeta cristão, que é o Ravi Zacharias, e ele, inclusive, dá assim, características dessa geração para a gente entendê-la e saber como lidar sem abrir mão dos nossos princípios, que é o ponto central, né? Então, a relevância está justamente naquilo em que o cristianismo tem de diferente, e não naquilo que nós podemos fazer para ser iguais. Pelo menos é o que tenho aprendido com o que tenho lido e estudado, e pela experiência do cristianismo também ao longo da história. Pois bem, Jefferson, eu gostaria de, já finalizando com a última pergunta, perguntar para você. Nós vivemos uma sociedade, como eu falei para o senhor, uma sociedade bem globalizada, uma sociedade até mesmo complicada, todas as formas que eu descreveu, a questão da pós-modernidade, a questão da liquidez da sociedade. E no meio de hoje, como eu posso falar? Quais são as partes mais, de uma maneira bem específica, as partes mais principais das escrituras que o senhor vê que são necessárias para a sociedade que nós vivemos hoje? Obrigado por essa pergunta, Cleiton. A gente não poderia deixar aqui de tratar sobre isso. Começamos, né, falando sobre a última verdade presente e fechamos, então, agora com essa questão que vai nos ajudar a entender, então, qual é a nossa identidade. E aí, meus amigos, sendo bem objetivo na resposta, o que Deus espera de mim, no que diz respeito à minha identidade, à minha missão e ao estilo de vida como um cristão e como adventista do sétimo dia hoje, está lá na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12, tá? Isto é a última verdade presente. Eu costumo dizer que o maior sociólogo do mundo, tá, não é Bauman, é Deus. Porque há 1900 anos, lá na ilha de Patmos, antes de sequer eu e você sabermos que seríamos um espermatozoide, Deus já profetizou o que a nossa geração precisaria ouvir. Então, eu não preciso me contorcer para inventar uma mensagem que seja palatável para as pessoas em nossa época. Não! É óbvio que, como missionário, como como semeador, a mim compete, sim, preparar o terreno onde eu vou semear. Mas eu preciso ter o cuidado de, nesse ato de preparar o terreno, não sacrificar a essência e os princípios daquilo que Deus deu para mim, a ponto de praticamente deturpar, distorcer, ou como alguns fazem,
até abrir mão da própria missão e da identidade que Deus nos deu. Então, a nossa identidade ela está concentrada em Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12. E aí não dá para a gente explorar o assunto aqui, porque não daria tempo. Eu, sinceramente, preciso de... São basicamente um mês aí de estudo para a gente compreender o que é a mensagem dos 3 anjos no seu passo a passo. Agora, se você quiser entendê-la, assim, no geral, eu recomendo um vídeo lá do meu canal que se chama 3 mensagens que abalam o mundo. É um vídeo de uns 50 e poucos minutos, uma mensagem que preguei no evento jovem no início desse ano, onde eu faço um panorama geral do que é, ou do que são a mensagem dos 3 anjos, para você entender o que é necessário conhecer desse conteúdo e viver para que então eu me torne um missionário dotado da identidade e do estilo de vida que essa mensagem demanda de mim. Mas, em conclusão, eu encontro na Bíblia o que eu chamo de funil de Deus. O livro mais importante do mundo, você vai concordar comigo, é a Bíblia. Agora, o livro mais importante do livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, é o Apocalipse. Porém, não para por aí. Isso para os nossos dias. O capítulo mais importante do livro mais importante, que é o Apocalipse, do livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, é o capítulo 14. Agora, os versículos mais importantes do capítulo mais importante, do livro mais importante, do livro mais importante do mundo, é o versículo 6 até o 12. Tá? Então, o Senhor ele vai afunilando. É como se ele espremesse tudo o que a Bíblia tem de melhor e ele concentrasse isso e entregasse para nós, que vivemos nessa época, dizendo, meus filhos, esta é a mensagem que preparará o mundo para a segunda vinda de Jesus. Agora, não adianta você pregá-la antes de conhecê-la e de vivê-la. Concluo, então, dizendo, Apocalipse 14 é a essência do que nós precisamos entender para a nossa época. Que Deus nos ajude a estudar, a valorizar realmente essa mensagem, porque eu digo assim, a Igreja Adventista não é a única que salva, jamais. Quem diz isso está com uma visão equivocada sobre a igreja. Agora, ela é, sim, a única igreja que tem uma missão e uma identidade diferente de todas as outras. E estas estão em Apocalipse, capítulo 14. Jefferson, como está boa essa roda jovem? Primeiro, o diferencial que nós trouxemos, a questão do teu testemunho, muitas pessoas comentando no YouTube sobre como um testemunho está sendo maravilhoso para um jovem, para muitos jovens que acham que não podem viver uma experiência com Deus profunda e uma transformação de vida, e você mostrou, porque tem muitos jovens dentro da igreja que se sentem incapazes, na verdade, de ter essa interação. Então, eu quero, nesse momento final aqui da Roda Jovem, fazer esse rápido bate-papo sobre alguns tópicos que tu falou ao longo da live, né, ao longo dessa roda. Eu percebo, por exemplo, quando tu tocaste no teu exemplo, em como você entrou numa igreja que tinha visões semelhantes à Igreja Adventista, em algumas partes, mas tinha uma visão diferente, e você, naquela igreja, você mergulhou de cabeça. Foi inteiro, foi integral. Eu acho que isso é uma lição muito boa. Se você acredita em algo, seja integral. Porém, você mostrou flexibilidade em ouvir a verdade, e depois de um tempo de ouvir a verdade, você acabou reconhecendo na Igreja Adventista aquela mensagem que você também se entregaria de maneira integral. E isso, para mim, é uma lição para nós, para os jovens, que você deve mergulhar naquilo que você reconhece como sendo a verdade. Eu achei isso muito forte. Mas, ao longo do teu discurso, você falou sobre identidade, depois sobre a relevância, e como, às vezes, a busca por uma acaba anulando a outra. É interessante a gente refletir que tem pessoas ou comunidades que dizem, eu quero a minha identidade, eu tenho que preservar a identidade. Só que, às vezes, criam uma capa, você não concorda? Parece que, às vezes, criam uma capa que os impede de chegar à sociedade.
Não é verdade? Às vezes, nessa sociedade, você vê igrejas, pessoas que se separam. Só que o cristianismo, tu acha que ele defende, na sua essência, esse tipo de monastério de identidade, eu poderia chamar assim? O Rafa, foi bem legal você ter colocado isso, Eu acho. porque quando eu prego, inclusive, é que, lógico, às vezes a gente se concentra em algumas coisas e esquece de outras, mas essa palavra que você usou, eu até uso também em algumas pregações, dizendo que Deus não nos chamou para vivermos um cristianismo monástico. Não é essa a intenção do Senhor, né? Você Exato. se excluir da sociedade, se afastar do contato com as pessoas. Por isso eu até mencionei que Jesus se misturava com o público para entender as necessidades, o que o povo precisa de fato. O cuidado que devemos ter, né, não deve nos levar ao outro extremo de nos afastarmos completamente da sociedade. Afinal, para ser sal, você tem que se inserir dentro do alimento, né? Exato, e eu acho isso muito interessante, eu nem sabia que você tinha já colocado, inclusive, essa expressão, porque o outro risco que tu abordou muito bem, é o oposto. Não, eu quero ser relevante, eu quero me misturar, só que quando eu me misturo, alguns filmes até tratam disso, tem uns filmes muito bons, eu acho que inclusive um que tinha com Leonardo DiCaprio, que o foco não era a violência que passava, mas o foco era que eles eram dois personagens, dois policiais que se infiltraram em cartéis e eles simplesmente passaram tanto tempo infiltrados que eles não mais conseguiam se ver como policiais. E aí, às vezes, eu acho que como igreja nós passamos por isso. Nós não quero ser relevante para a sociedade, eu quero ser muito relevante. Aí você se preocupa com o trabalho de ajudar a sociedade, de ajudar o próximo, de dar o alimento. Só que aí esquecemos, às vezes, de quem nós somos, porque a gente se diluiu na sociedade. Você citou o livro do Knight e ele fala sobre isso, o perigo dessa diluição, não é verdade? Acontece isso também. Sim, tem uma coisa, Rafa, que eu acredito que talvez seja o motivo maior dessa dificuldade, que é um ponto de tensão que existe entre você compreender as diferenças e semelhanças que há entre princípios e cultura. Então, o relativismo cultural, ele é um fato. Cada cultura, nós vamos encontrar nelas elementos diferentes das artes, enfim, as mais diversas expressões culturais, elas são distintas umas das outras. Mas isso jamais pode fazer com que, ao absorver uma cultura, eu abra mão dos meus princípios. Então, se eu consigo compreender os limites que há entre cultura e princípio, eu vou me relacionar com a cultura da maneira correta. Agora, no momento em que a cultura, de alguma forma, me faz escolher entre ser fiel ao princípio e ser fiel àquela cultura, aí é lógico que eu sempre preciso optar por me manter fiel ao princípio. Mas existem elementos culturais que, óbvio, não tem problema nenhum. Eu já fui em alguns lugares, tem pessoas que até brigam por isso, né? Essa questão do horário, eu estou citando um exemplo aqui só para elucidar. O horário de começar o culto. Tem lugares onde você vai que isso é uma briga. Não, o horário das 9 horas, que é o mais comum aqui no Brasil, tem algumas pessoas que pensam que ele é santo, não pode ser mudado de maneira nenhuma. E não há nenhuma regra sobre esse assunto. Então, isso é cultural. Tem lugares que começam às 8 horas, tem lugares que começam às 10, como lá na Europa, por exemplo, eu já fui. Lá em Portugal, o pessoal tem costume de começar às 10, 10 e meia. Aqui mesmo tem uma igreja em São Paulo, que eu preguei no ano passado, 10, 10 e meia, a hora que eles começam a programação da escola sabatina e do culto. Então, essa questão, se você compreende princípio e cultura, o que é cada um deles, né? Até que ponto eu posso abrir mão de uma cultura, até que ponto eu posso aceitá-la. Isso é fundamental para você ser relevante e, ao mesmo tempo, não abrir mão da sua identidade, né? Poxa, Jefferson, que bom poder ouvir a sua visão, porque não só como alguém que está estudando história, mas como alguém que lê muito, estuda muito, isso fica muito patente na forma como você usa a sua argumentação, na fundamentação literária que você faz, e que para mim também é uma outra lição para os jovens. Poxa, eu perdi tempo, eu não estudei, eu não consegui, eu estou com 25 anos, estou com 30, não importa. Se você se entregar na mão do Senhor, Deus pode fazer um milagre na tua vida, como fez na vida do Jefferson. Então, pense nisso, você pode servir.
só precisa se entregar nas mãos do Senhor.